Olá, quarto ano, boa tarde a todos e todas, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando. Vamos lá para mais uma aulinha hoje de história. Vamos voltar a falar sobre os indígenas, né? Os povos indígenas, que nós já estamos aí falando algumas aulas. Hoje vamos falar sobre a sua diversidade, ok? Mas antes de eu continuar, como de praxe, vocês sabem que eu sempre gosto de iniciar os meus vídeos pedindo para vocês assinarem a lista de presença, tá? O link dela encontra-se na descrição desse vídeo, ele sempre está lá, ok? Qualquer dúvida vocês podem mandar na parte dos comentários, vocês podem anotar aí no papel, no caderno de vocês, e nós conversarmos durante as nossas lives, que tem acontecido a cada 15 dias, né? Na terça-feira, às 13h50. Ok? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a diversidade dos povos indígenas. Lembrando que estamos trabalhando o capítulo 7, né? Indígenas. Muitos povos e muitas culturas, né? Nós temos que tirar a ideia da cabeça que os indígenas são todos do mesmo jeito, que eles têm as mesmas crenças, que eles têm os mesmos costumes, e eles são povos bem diversificados, bem diferentes, tá? E foram aí os primeiros habitantes do território que hoje chamamos de Brasil, tá? Nós vimos isso aí um pouquinho nas outras aulas, né? Vimos o que é ser um indígena, né? Quem é ou como se define o que é um indígena, não é isso? Falamos um pouquinho sobre esses aspectos. Então, para a gente começar a falar aqui sobre diversidade dos povos indígenas, nós primeiro temos que entender o que é diversidade, né? Porque a gente começa assim, os povos indígenas, né, que vivem hoje no território brasileiro, eles são bastante variados, né? E isso torna o Brasil um dos países com maior diversidade cultural do planeta. Então, mas o que é diversidade? O que é essa palavrinha aí, né, que eu coloquei para vocês? Pensei que eu tinha perdido meu lápis. O que é diversidade? Diversidade, pessoal, essa palavra ela vai se referir aí ao que é diverso, ou seja, o que é diferente, o que é variado, tá bom? Então, quando eu falo diversidade dos povos indígenas, eu estou falando que nós temos variados povos indígenas, que nós temos diferentes povos indígenas no território brasileiro. Tá? Então, essa palavra refere-se ao que é diverso, diferente, variado. Falar de indígenas no Brasil significa falar também da diversidade de povos. Tá? É um exemplo concreto, um exemplo significativo da grande diversidade cultural existente em nosso país. Olha essa imagem, quantos diferentes tipos indígenas nós temos aí, né? São muitos e muitos, eles têm alguns traços em comuns, né? Mas os seus costumes são muito diferentes, ok? Então vamos ver mais umas coisinhas aqui. Olha só, mais da metade da população indígena ela está localizada nesta região aqui, ó, que nós chamamos de região norte do Brasil e na região centro-oeste. Então a região norte é essa que eu vou circular aqui. Não vou circular direitinho não, tá? Só para vocês terem uma ideia. A região norte é essa. Epa.
Isso tudo de verdinho aqui são terras indígenas. São terras que pertencem aos índios, né? Onde eles vivem. Ok? Esse aqui vai ter aqui. E a outra parte, né? Essa aqui é a região norte, que nós chamamos o Brasil. Região do Amazônia, onde fica a floresta amazônica. E onde nós chamamos de centro-oeste, que é essa porção aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Goiás. Essa região aqui que é chamada de centro-oeste. Ok? Então eles vivem, percebam que principalmente nessa região aqui amazônica, né? É onde nós temos a maior presença dos indígenas. Mas é importante nós lembrarmos, né, que isso aqui são terras indígenas, onde eu tenho a maior presença, né, dos indígenas. Mas há indígenas vivendo em todas as regiões brasileiras, tá bom? Em todas as regiões brasileiras existem indígenas vivendo em maior ou em menor número. Essas duas aí são as maiores regiões que nós temos com a presença deles, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil calcula-se aí que existem mais de 200 línguas indígenas. Olha a diversidade desse povo, olha como são diferentes, né? Muitos de nós achamos que todos são iguais, que é tudo a mesma coisa. Mais de 200 línguas diferentes, né? Além da língua, que é bem diferente, né? Que é bem diversa, né? Cada um dos povos indígenas, né? Eles possuem costumes, crenças, vivências e conhecimentos muito diversos, bem diferenciados aí, ok? Então, olha só. Olha que interessante aqui. Olha essas crianças indígenas aí. Olha como que várias coisas indígenas, né, vários costumes deles estão associados com a nossa vida, com a nossa cultura, né? As crianças indígenas, por exemplo, elas podem passar o dia inteiro brincando e inventando atividades para se divertir, né? Em muitas aldeias isso é permitido, isso é incentivado para elas, né? E os indígenas, né, apesar de muitos não saberem, eles possuem muitos jogos e brincadeiras, né? Cada um de uma forma, em uma tribo, em uma comunidade, né? Alguns são bastante conhecidos por vários povos e outros também são muito comuns para a gente aqui, ó, por não indígenas, tá? Por exemplo, aqui, ó, quem nunca brincou de peteca? É uma brincadeira indígena. Sabia disso? Olha só que a gente fica brincando lá de bater lá. É uma brincadeira indígena. Olha aqui outra aqui, ó. Isso aqui que eu brincava muito. Talvez vocês não tenham brincado ainda. Mas antes a gente brincava muito isso aqui na rua, da perna de pau. Mas a gente fazia uma mais alta, né? Pra ficar andando mais alto. Cabo de força. Essa brincadeira que eu não lembro o nome, mas que você põe um barbante na mão, sabe? Vai fazendo uns entrelaçados, aí pode vir outra pessoa e fazer outro entrelaçado na mão. É muito legal essa brincadeira aí. Não sei se vocês já viram. Se nunca viram, quando voltar às aulas eu ensino vocês a fazer ela. São várias as brincadeiras que estão presentes hoje no nosso cotidiano, na nossa vida, que nós já brincamos, que às vezes nós fazemos na educação física, por exemplo, que são aí, ó, de origem indígena. E olha como que é diverso o povo, e olha como eles tiveram influência na nossa cultura. Não é verdade? Legal, né? Mas vamos ver mais dessas coisas, mais dessa influência, mais dessa diversidade. Olha que interessante essa imagem aí. Olha só. A maioria dos povos, né, indígenas, eles falam, né? Eles também falam português aí, tá? Eles têm a língua deles. Eu falei com vocês que existem mais de 200 tipos de línguas indígenas aí, mas a maioria deles também fala o português, né? Que recebe, pessoal, olha que legal, né?
que recebeu, né, grande influência, né, o português nosso que recebeu grande influência da língua indígena, dos indígenas. Olha aí, todo o nome desses bichos aqui, ó, da fauna, aqui são de origem indígena. Olha, tucano, jiboia, jararaca, arara, sabiá, tamanduá, jacaré. Aposto que você já ouviu falar desse. E eles aí estão relacionados à cultura indígena, à influência indígena na nossa língua. Quer ver mais? Olha aqui, ó. Olha aí. Exemplo aí, né? Nome da flora, né? Abacaxi, jabuticaba, jenipapo, pitanga, mandioca, que em alguns estados, né, tem o nome de macaxeira, aipim. E várias palavras, né, de origem indígena estão presentes aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Quer ver? Eu vou mostrar mais para vocês aqui. Olha outros aqui, ó. Goiás, curumim, quer dizer menino, capim, paçoca, catapora. Vocês já tiveram catapora? Paçoca, que é uma delícia, minha paçoquinha. Biloca, talvez vocês não conheçam, mas na minha época, quando eu era mais novo, a gente brincava muito isso aqui, ó. Aqui no Sudeste, nós chamamos de bolinha de gude. Uma bolinha de vidro, gosto, legal pra caramba de jogar. Então percebam como nós temos influência, como que é diverso esse povo, né? Quer ver mais? Olha aí, várias palavras aí de origem indígena que estão presentes no nosso português. Deixa eu subir aqui um pouquinho a imagem aqui para ver qual que é a Roraima aqui, olha. Então, olha lá. Deixa eu pôr aqui, ó. Caruaru, Goiás, Ibirapuera, Acre, Ceará, Jundiaí, Pará, Peteca, Catapora, Jabaquara, Guanabara, Morumbi, Roraima, Jaú, Capivara, Curitiba, Mauá, Mooca. São todas palavras indígenas. Catupiri, Guaraná, Mingau, Carioca. São palavras aí que você com certeza já falou, outras coisas já até comeu. E elas vieram da cultura indígena. Cada palavra para o povo indígena, pessoal, ela tem um significado, tá? Ela tem um significado específico para eles dizerem aí determinadas coisas. Por exemplo, capim. Capim quer dizer mato fino. O capim é um matinho fino, né? Olha que legal. Então, para os indígenas, né, para a linguagem indígena, quando eles falam capim, eles estão falando de um mato fino. Pipoca, que também é uma palavra indígena, né? Ela tem uma origem indígena. A pipoca, que é uma delícia a gente comer, né? Quando a gente vai no cinema, que eu estou morrendo de saudade, não está dando para ir. Pipoca quer dizer grão de milho que se abre no fogo. E é isso mesmo, né? Quando você joga o milho da pipoca no fogo, numa coisa mais quente, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, né? O grão vai abrir. E é aquela parte que você come. Mandioca é uma raiz profunda. Quem já viu aí tirando mandioca do chão? É uma raiz, você tem que arrancar ela do chão lá. Olha como tem os significados, estão diretamente relacionados, né, ao que é o produto, ao que é ali propriamente o que eles estão tratando, né? Por exemplo, abacaxi, que também é uma palavra, né, de origem indígena. Fruta cheirosa. Olha o cheiro do abacaxi, onde que você vai? Ele exala, não é? Às vezes você come, você fica com um cheiro na mão, né, do abacaxi um tempão. Mesmo se você lava, ainda fica com cheiro, porque é uma fruta muito cheirosa. Peteca, por exemplo, é o que se bate com a palma da mão. E como que você joga peteca? Com a palma da mão. Olha, é muito legal isso, né, quando nós paramos para pensar. E para eu poder terminar a nossa aula aqui, hoje vai ser bem curtinha, para vocês não ficarem cansados aí de escutar minha voz. Uma das características também, uma coisa bem interessante que nós temos nos indígenas, é o uso de pinturas corporais, né, que vão marcar aí as cerimônias e os rituais de passagens dos
indígenas, né? E esses rituais, essas cerimônias, essas festas, né, que eles vão às vezes se pintar, vão se produzir todos, né? Eles representam aí mudanças relacionadas à vida das pessoas, à vida daquelas pessoas que vivem nas tribos, tá? Nas aldeias indígenas, né? De uma comunidade. Por exemplo, existem rituais relacionados aos casamentos, aos funerais, né, aos enterros. Existem os rituais de quando os meninos vão virar adultos, por exemplo, de quando as meninas vão virar mulher. Os rituais quando nascem as crianças. Os rituais de corridas, né, que são as disputas que eles fazem entre eles. Então são muitos rituais. Olha essa imagem que legal aqui, olha aqui. Deixa eu pegar aqui. De uma pintura indígena. Olha que legal. Eles estão se preparando aí para um ritual. Eu não sei qual é, né? Mas os indígenas, eles têm como característica e são bem diferentes de uma tribo para outra, de uma comunidade para outra, tá? Esses rituais de passagem, né? As pinturas, elas têm significados, as cores têm significados, tá? Para cada tribo, para cada passagem, para cada ritual ou cerimônia que eles, porventura, estejam fazendo. Existe o ritual para caçar, o ritual que vai marcar o início de uma estação do ano. É muito legal a cultura indígena, muito legal mesmo. Recomendo todos vocês pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, né? Sobre aqueles que estavam presentes aqui quando os portugueses chegaram, aqueles que de fato são donos dessa terra, né? Do nosso país. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Não deixem de me perguntar, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima.